Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Eu citei brevemente esse texto na semana passada, quando nós estivemos aqui pensando sobre ídolos que nós criamos e permitimos que muitas vezes vivam em nosso coração, né? Então citei um pouco sobre esse texto, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Mateus 6, verso 24. Eu peço que você coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus 6, 24. Então nos diz assim, palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Pode sentar. Então, Mateus capítulo 6, ele faz parte do Sermão do Monte. O momento em que Jesus ele não apenas revela que o que o reino de Deus exige dos seus fiéis, mas ele vai revelar aqui no Sermão do Monte como ele enxerga o coração, ele vê o coração humano. Aqui Jesus, ele não está interessado em comportamentos externos. Quando você observa toda a dinâmica do Sermão do Monte, você vai ver que Jesus não está interessado em comportamentos externos. Ele observa e vê as motivações internas, aquilo que se passa dentro do nosso coração. Ele não corrige, você vai ver, atos visíveis. O que Jesus vai fazer é confrontar as intenções ocultas que se passam dentro do coração do homem. Então, ao longo do capítulo 6, você vê que ele vai falar de esmolas, lá no capítulo 6, no início do capítulo 6. Ele vai falar acerca da oração, lá no versículo 5 em diante, no versículo 9. E ele vai falar sobre o jejum, lá no versículo 16 e por aí vai. Então, a oração, esmolas e jejum eram três práticas que naquele contexto elas eram centrais da vida religiosa judaica. Então, pessoas que davam ofertas, pessoas que oravam em público, pessoas que jejuavam com frequência. Então Jesus está falando dessas práticas, dessas pessoas, e em nenhum momento Jesus vai falar que essas práticas são erradas. O problema, então, não está no que as pessoas fazem, mas para quem elas fazem e de onde elas fazem. Esse é o problema. Então Jesus vai repetir uma expressão por todo o capítulo 6, que a expressão é teu pai que te vê em secreto. Todas as vezes que ele vai falar dentro de cada um desses blocos aqui, Jesus vai usar essa expressão, teu pai que te vê em secreto. Aí você deve estar com o texto aberto, mas se não tiver, tem aqui, você vê Mateus capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 18, para não pareceres aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, isso aqui revela o verdadeiro campo de batalha espiritual. E ele não é o templo, nem a praça, mas o coração. É ali que se decide quem governa a nossa vida. E aí, depois que Jesus fala essas verdades aqui, ele vai então separar alguns blocos de assuntos onde ele vai falar sobre os tesouros, os olhos, a luz e o coração. E aí, ele é tão radical, entenda o sentido de Cristo ser radical, porque ele vai chegar a uma declaração e vai chegar ao fim
e dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Aí veja comigo aqui quando ele fala de tesouros. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubos. Versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então Jesus vai falar dos tesouros. Agora ele vai falar sobre olhos e a luz. O verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se porém os teus olhos foram maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E aí, por fim, então, ele vai falar sobre os senhores no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, Jesus ele conecta a espiritualidade com lealdade. Ele mostra que é possível a pessoa manter uma aparência piedosa e ainda assim viver dividido por dentro, ter um coração partido. Então Jesus está falando que é possível praticar disciplinas espirituais e ao mesmo tempo ter um outro centro de segurança, ter um outro objeto de confiança, ter um outro Senhor que é silencioso. E é exatamente nesse ponto aqui que o ensino de Jesus, eu acho que ele se torna muito desconfortável. Jesus não está confrontando pessoas afastadas da fé. Isso é interessante. Jesus está confrontando e falando para os seus discípulos. Gente que frequenta, gente que serve, gente que pratica, pessoas que contribuem. E é então que nós percebemos algo muito profundo e perigoso para nós aqui. É que existe uma idolatria que não se manifesta em rebeldia, mas em concorrência. É uma idolatria que não grita, que não escandaliza, que não, é mais interessante, que não expulsa Deus da vida. Mas ela infelizmente divide o trono. E esses são os ídolos bem comportados. É o que nós vamos falar hoje. Aqueles que convivem com a fé, aqueles que são aceitos pela religiosidade, mas que infelizmente eles competem com Deus pelo governo do seu e do meu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que temos diante de nós. Rogamos ao Santo Espírito de Deus que haja no meio de nós, trazendo-nos entendimento, sabedoria e compreensão da sua palavra, e então nós possamos unicamente obedecer e temer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, não é possível servir a dois senhores. Mateus 6, 24, Jesus começa falando isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Então essa palavra de Jesus não é dura por falta de amor. Ela é dura porque ela é verdadeira. Jesus, ele não suaviza o ensino para tornar o seu ensino algo mais aceitável, porque ele sabe que um coração dividido, ele tende a adoecer espiritualmente. Então Jesus não está tentando aqui organizar melhor a agenda do discípulo. O que ele quer fazer é definir quem de fato governa na vida do discípulo dele. Então, quando ele diz servir, ele está falando de entrega. Ninguém pode servir, ele está falando de entrega. Ele está falando de pertencimento.
Jesus está falando de submissão. É aquele a quem eu fico sujeito. Então, servir é ter autoridade. É permitir que alguém diga vá e você tem que ir. É permitir que alguém diga fique, pare, renuncie e você tem que fazer e faz. É por isso que Jesus afirma que não é possível servir a dois senhores. Por quê? Dois senhores sempre vão dar ordens diferentes. Dois senhores, eles sempre vão exigir lealdade diferente. Dois senhores vão sempre conduzir o nosso coração para direções opostas uma da outra. Então o coração humano, ele não foi criado para viver dividido. Ele não suporta dois tronos. Sempre vai existir um Senhor predominante. Ainda que isso não seja verbalizado, ainda que eu não diga, ainda que eu não afirme. Então a divisão interior, ela não nos torna mais maduros. Eu consigo lidar com tudo isso. Eu consigo ter um espaço para Deus e um espaço para isso. E é por isso que eu sou um crente mais maduro, porque eu sei os limites. Não. A divisão no nosso coração, ela não nos torna mais maduros, ela nos torna mais confusos. Ela nos torna mais cansados. Ela nos torna espiritualmente pessoas insensíveis. E Jesus vai além. E ele vai expor o resultado dessa tentativa de tentar colocar um senhor de um lado, do outro, e servir os dois senhores. E ele vai dizer ainda no versículo: ou você vai odiar um e amar o outro, ou você se dedica e despreza o outro. Não tem como. Não tem como. Então isso significa que aos poucos, aquilo que ocupa o trono começa a moldar até mesmo os nossos afetos, os nossos apegos. Então nós passamos a justificar o que antes talvez era algo que nos confrontava, nós passamos a relativizar o que antes talvez nos causava incômodo. A gente começa a negociar o que antes era uma convicção, uma certeza. Antes aquilo que era fé, agora se torna uma coisa, não, isso aí é só uma crença. É só coisa de igreja. Então isso aqui outra vez nos chama a um exame muito sincero. Não apenas do que nós fazemos, mas daquilo que governa as nossas decisões. E como igreja nós precisamos cuidar do nosso coração. Como crentes, como filhos do Senhor, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque ninguém se afasta de Deus de repente. Ninguém deixa de amar ao Senhor de repente. Ninguém deixa de congregar de repente. O afastamento, ele começa quando a obediência ao Senhor e à sua palavra começa a se tornar um peso. Quando a oração, ela começa a virar uma obrigação. Quando a voz, até a própria voz de Deus, ela começa a competir, lembra, jovens, do que nós falamos ontem? Começa a competir com outras vozes igualmente importantes. O que muitas vezes nós chamamos de equilíbrio, não, eu consigo lidar. Pode ser, na verdade, um coração tentando sobreviver à divisão. Então o que acontece é que às vezes nós tentamos amar a Deus sem perder o controle. Obedecer sem renunciar é seguir sem negar a nós mesmos. Mas o evangelho não funciona assim. Jesus não pede parte do nosso coração. Ele não aceita ser na nossa vida, no nosso coração, só mais um dentro da lista. Ou ele é o Senhor, ou ele não é. Então, igreja, essa mensagem não é para apontar o dedo para um ou para outro, mas é para nos chamar de volta para o centro. Nós precisamos perguntar honestamente para o nosso coração, diante de Deus, quem é que tem governado as nossas escolhas? Quem é que define as minhas prioridades reais? Quem é que ocupa o nosso pensamento quando ninguém está vendo? Então, talvez
não haja na sua vida um pecado escandaloso, mas é possível que haja uma concorrência silenciosa. Talvez Deus ainda esteja presente, mas não está no trono. E eu creio que o Senhor, por sua palavra, Ele tem falado ao seu coração, e Ele nos chama, não para fazer ajustes externos, mas para uma decisão interna. Uma decisão de que voltar a servir a um Senhor é o caminho da cura, é o caminho do descanso e é o caminho da liberdade. E isso porque quando Deus ocupa o trono do nosso coração, então o nosso coração encontra paz. E a nossa fé, ela vai encontrar ou vai ganhar clareza, e a vida, ela vai voltar então a ter direção. E eu creio que o Senhor, Ele tem nos chamado a escolher Ele novamente, não por obrigação, mas por amor, e não por medo do que nos pode acontecer, mas por fidelidade. Amém? Então que haja apenas um Senhor no coração da sua igreja. Segundo, ídolos modernos se escondem na normalidade. Disse Israel, ao que se vê muito, e eu tenho uma tia que está morando em São Paulo, e semana passada ela frequentemente aceitou a Cristo, tá? Aquelas igrejas que você sabe, que você não precisa mudar praticamente nada do que você é externamente e nem mesmo tanto internamente. Você só precisa estar lá e quando tem culto você vai. É esse tipo de igreja. Aí semana passada eu vendo umas postagens, ela estava lá num trio elétrico, lá em uma avenida muito famosa em São Paulo. E eles estavam evangelizando com o bloco lá para Cristo, o bloco para Cristo. Ele não faz isso em outro tempo. Porque não faz isso no mês de, sei lá, qualquer outro mês. As pessoas esperam uma oportunidade para entrar de fato no bloco. Uma oportunidade para que você possa sentir um gostinho de como é. Isso é normal. E os ídolos se escondem de trás da normalidade. Não, isso aí é normal. O normal tem levado muita gente para o inferno. Então, os ídolos de hoje, eles raramente se apresentam como algo explicitamente errado. Tenha isso como uma verdade para você. O ídolo hoje, ele é moderno. Ele não vai se apresentar como algo explicitamente errado. Eles não se opõem frontalmente a Deus. Eles não vão fazer isso. Eles se disfarçam de virtudes. Os ídolos hoje, eles se disfarçam de responsabilidades, mas é porque eu preciso fazer. É a minha responsabilidade. Os ídolos modernos se disfarçam de uma necessidade legítima, mas é porque eu preciso. Eu tenho isso por necessidade. Ou até um sucesso abençoado. São perigosos porque justamente parece inofensivo. Estava contando para o Maurício ontem que, acho que há uns 2 anos atrás, a gente montou uma barraca lá no sítio e a gente deixou a Sofia, era pequenininha, estava brincando dentro da barraca. E a gente abriu a barraca, estava brincando com o quê? Com aranha, né? Brincando com aranha grande, a aranha enorme. E a menina brincando, a aranha andando no braço dela. Eu disse, meu Deus, não tem noção não, né? A criança parece algo inofensivo, é um bichinho bonito. Se eles vissem aquele negócio que subiu na parede ontem, né? Ei, não é coisa perigosa não, tá? Os irmãos. Eles iam querer, pai me dá, pai me dá. E as pessoas têm o ídolo hoje como algo inofensivo. Entenda, o ídolo no coração, ele sempre vai aparentar ser inofensivo. Muito diferente dos ídolos antigos. Por quê? Os ídolos antigos, eles exigiam rituais visíveis. Os ídolos modernos hoje, eles só se instalam no seu coração de forma sutil. E quando você então se depara,
você já tem, ele já está sentado no trono do seu coração. Então, eles não pedem que nós abandonemos a fé, pode continuar. A única coisa que ele pede, e é o pior e mais perigoso, é que você desloque a sua confiança. E é aqui que está o problema, porque aos poucos, o que era meio se torna o fim. O que era uma ferramenta se torna o nosso Senhor. O dinheiro, algo que deveria ser um recurso, passa a ser segurança. E é o que Jesus está questionando aqui. Produtividade, algo que deveria ser somente um fruto, passa a ser parte da nossa identidade. Imagem, algo que deveria só ser cuidado, passa a ser o valor pessoal. O desempenho, algo que deveria ser somente consequência daquilo que eu sou e faço, passa a ser o meu propósito de vida. Então, nenhuma dessas coisas, isoladamente, não é pecado. O problema não está na existência dessas coisas, mas no lugar que ela ocupa no nosso coração. Então, a idolatria começa quando aquilo que Deus nos deu passa a nos servir, passa a servir e a governar aquilo que nós somos. Então, esses ídolos, eles se revelam quando eles começam a determinar a nossa paz. Se eu não tenho dinheiro, eu não vivo mais em paz. Então nós estamos bem quando todas as coisas estão funcionando. Então esses ídolos se revelam quando eles começam a moldar as nossas decisões. Nós escolhemos por medo de perder e não pela fé. Eles começam a consumir a nossa energia emocional. Nós vivemos cansados, nós vivemos tensos, nós vivemos ansiosos. Começa a substituir a nossa confiança em Deus. Você passa a orar menos. Por quê? Porque você confia mais no autocontrole do que no Senhor. Então são ídolos, como diz o título dessa mensagem, ídolos bem comportados. Eles são educados, eles são comportados. Por quê? Porque eles produzem resultados visíveis, aplausos. Eles produzem reconhecimento, mas espiritualmente eles geram um efeito invisível profundo. Porque eles vão esfriar a sua dependência de Deus. Eles vão silenciar a oração sincera que se fazia antes diante de Deus. Eles vão transformar o Senhor em um recurso ocasional. Quando eu preciso, eu procuro o Senhor. Quando o negócio de fato explodir e estourar, aí eu vou diante do Senhor. Mas é mais um governo absoluto no meu coração. Então isso precisa nos alarmar. Porque é possível continuar servindo na igreja. É possível continuar participando dos cultos. É possível continuar mantendo uma aparência espiritual saudável. Enquanto o nosso coração já transferiu a sua esperança, já transferiu a sua paz, já transferiu a sua segurança para outro lugar. Então, amados, nós precisamos permitir que o Espírito Santo revele ao nosso coração o que é que tem ocupado o lugar da nossa confiança. Então, o que é que nos dá paz quando tudo vai bem? O que é que rouba a nossa paz quando todas as coisas falham? O que é que mais tem poder de nos frustrar, de nos alegrar, de nos definir? Talvez não exista, como eu já disse, um ídolo escandaloso. Talvez não seja lá na sua casa o Francisco, a Maria, a Fátima ou qualquer um desses outros. Talvez não seja. Mas talvez haja um ídolo bem aceito, incentivado e até mesmo espiritualizado. Não, foi Deus quem me deu. Então, Deus tem nos chamado a uma avaliação honesta, não para nos condenar, mas para nos libertar de viver escravo daquilo que nós entronizamos no nosso coração. Tudo aquilo que promete segurança fora de Deus acabará nos escravizando. Somente quando Deus então volta a ser o Senhor, e não apenas um auxílio na nossa vida,
é que a nossa fé então vai se renovar. É que a nossa oração então volta a ser viva e o nosso coração então vai encontrar descanso. Por que que as pessoas colocam, criam e trazem para o seu coração ídolos? Porque elas não conseguem encontrar descanso. Então que a igreja não negocie o trono do coração com nada, mais legítimo do que pareça. Porque ídolos bem comportados, entenda? Ídolos bem comportados ainda são ídolos. É por isso que eu não gosto de padre. Desculpa, não é preconceito com ninguém. Eu tenho amigos padres, amigos assim, né, de consideração. Mas não que eu compactue. Mas tem muito padre que fala coisa bonita. Mas eles ainda são padres. Aí eu vejo muito crente postando frase e vídeos de padre. Ainda é um padre. Ainda se prostra diante de imagens e por aí vai. Ele ainda segue a lei que ali ele está aprisionado. Então o que ele diz de bom para mim não vai fazer sentido nenhum. Porque ele ainda vive escravizado a um pensamento cultural antigo. Ídolos bem comportados ainda são ídolos. E só o Senhor é digno de adoração. Amém? O que você busca revela quem você serve. Mateus 6:21, o Senhor disse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus nos oferece aqui um diagnóstico espiritual preciso e inquestionável. Ele não trabalha com suposições. Jesus não trabalha com autoavaliação emocional. Jesus está apontando para algo objetivo. E ele vai falar então que é o tesouro, porque o coração ele segue aquilo que ele considera para ele como valioso. O coração não é guiado principalmente por discursos, por intenções, por promessas futuras, não. Ele é moldado por investimentos contínuos. Aquilo que nós colocamos tempo, aquilo que nós colocamos energia, aquilo que você coloca atenção, acaba inevitavelmente se tornando o centro afetivo da sua vida. É por isso que Jesus, ele não pergunta o que é que você diz que ama, mas ele revela: olhe para onde você investe, e você então vai saber quem é que governa o seu coração. Então não é o que nós confessamos com a boca que revela quem é o Senhor, mas é onde nós gastamos o nosso tempo. O que sempre encontra espaço na nossa agenda. É onde nós investimos a nossa energia emocional. É o que mais nos cansa, é o que mais nos move. É aquilo que ocupa de fato os nossos pensamentos, aquilo que retorna à nossa mente em silêncio. É o que mais nós tememos perder. Aquilo que, se for tirado, parece tirar o sentido da nossa vida. Então, o tesouro que nós temos para nós, ele nunca mente. O tesouro nunca mente. Ele denuncia, ele expõe, ele revela o verdadeiro Senhor do nosso coração. Nós podemos enganar pessoas. É possível, como eu disse, manter uma aparência espiritual saudável. Nós podemos enganar até nós mesmos por um tempo. Mas o tesouro, ele sempre vai entregar a verdade. E teologicamente, Jesus está nos ensinando que o coração, ele é discipulado por aquilo que nós amamos. Quem é que discipula o seu coração? É aquilo que você mais ama. Então, aquilo que nós chamamos de tesouro, ele não apenas ocupa espaço, mas ele tem a capacidade de formar em nós valores.
Ele vai direcionar as decisões, ele vai estabelecer limites. Então entenda que o tesouro ele governa silenciosamente. E se Deus é Senhor, de fato, ele não ocupa apenas momentos devocionais. Se o Senhor é Senhor de fato, se Deus é Senhor de fato, ele não ocupa apenas os cultos da semana. Ele vai influenciar as decisões difíceis que nós temos que tomar na vida. Ele vai influenciar os nossos sonhos, as nossas expectativas, os limites que nós escolhemos respeitar, as renúncias que nós estamos dispostos a fazer. Então, quando Deus governa, ele molda a nossa vida inteira. E não apenas a parte religiosa da nossa vida. Então, aquilo que mais promete vida, aquilo que mais promete sucesso, aquilo que mais promete segurança, acaba revelando quem manda em nós. Então, igreja, precisamos fazer um exame honesto e profundo diante de Deus. Precisamos perguntar com sinceridade para nós: o que é que tem sido o meu tesouro? Onde é que o meu coração tem repousado quando tudo se cala? O que é que eu mais temo perder? Então talvez não seja algo errado aos olhos humanos, mas seja algo que tomou o lugar que não lhe pertence. Então o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado a realinhar o nosso coração, a reposicionar os afetos. Eu acredito que o Senhor nos tem chamado a devolver o lugar de Deus, o lugar do Senhor, e não apenas o lugar de ajudador, mas o lugar que de fato é o dele. Então Deus não quer apenas a nossa presença, Ele deseja o nosso coração. Amém? E quando então o nosso coração volta a ser do Senhor, os tesouros eles vão se reorganizar. Quando o coração volta para o Senhor, a nossa vida começa a ter direção. Quando o lugar do Senhor é assumido por Ele outra vez, então a fé ela vai se tornar mais viva, ela vai se tornar mais sincera. Então quando nós, como igreja, passamos a escolher, a sentar o Senhor no trono do nosso coração, então nós estamos ali com o tesouro no lugar certo. Porque para que onde o coração também esteja, para que onde o coração também esteja onde Deus está. Onde esteja o nosso coração, esteja também o Senhor. E seja Ele aquele que se assente no trono dele. Obrigado, Senhor. Exclusividade é o que o Senhor quer. Ele não quer fazer ajustes. Ele não quer reparar algumas coisas no nosso coração, na nossa vida. Jesus não promete um remendo espiritual. Ele não quer fazer um ajuste superficial de comportamento, que as pessoas acham às vezes que o Senhor quer fazer. Não é isso, não é um ajuste de comportamento. O Senhor não está interessado em reorganizar talvez a nossa agenda religiosa. Entenda, o coração é o centro da nossa vida e Ele quer governar o centro da nossa vida. Então Ele não pede para ser prioridade entre muitas coisas importantes. Ele só exige ser o centro que vai dar sentido a todas as outras coisas da nossa vida. Então servir a Deus não é encaixar o Senhor em alguns horários da nossa semana. Servir a Deus não é reservar alguns momentos específicos de necessidade que porventura eu tenho. Servir a Deus é permitir que Ele reorganize toda a minha vida. E isso vai implicar nos meus sonhos, nas minhas decisões, nas minhas expectativas e nos meus afetos. É então reconhecer que tudo o que nós somos
Reconhecer que tudo que nós temos encontra significado quando eu estou submetido ao seu senhorio. Então, ídolos bem comportados, eles continuam e sempre vão continuar sendo ídolos. E eles não vão se apresentar como inimigos declarados da fé. Mas eles sempre vão ser concorrentes silenciosos. Eles não expulsam Deus da vida. Eles apenas deslocam o Senhor do trono. Você viu? Não sei se você viu, mas hoje saiu uma polêmica da cantora Cláudia Leite, né? Você viu? Quem viu? Ninguém? Então ela disse que ela fez uma música agora para o carnaval. E todos sabem que esses cantores, a maioria deles são espíritas, né? Então dentro das suas letras eles vão colocar aquilo que eles creem. Mas de forma direta ela criou uma música para a sua divindade, a qual ela adora. Mas no meio da música, ela disse que não vai temer Yeshua. Então, aquilo gerou para ela uma multa de 2 milhões de reais por causa de intolerância religiosa. Né? Então, hoje as pessoas não temem mais. Os limites de afirmação, de negação, estão tão assim que os ídolos do coração, eles estão agora explodindo além dos limites, de forma que eles já não temem o que lhes pode acontecer. Então, é triste ver isso acontecendo, e como as pessoas naquela euforia, naquela alegria, elas cantam, elas celebram, elas se alegram, até a quarta-feira, né? Até a quarta-feira. Então, os ídolos não expulsam Deus da vida, eles só vão deslocar ele do trono. E quando isso aqui acontece, a fé, ela permanece ativa, mas não tem profundidade, não tem espiritualidade contínua, sensível, vai se tornar uma coisa frágil. Então o chamado de Jesus, ele não é opressor, ele é algo libertador. Ele não nos chama a exclusividade porque deseja limitar, mas porque ele sabe que um coração quebrado, um coração dividido, nunca vai encontrar descanso. Então a verdadeira liberdade, ela não está em servir vários senhores, mas em se render completamente a um só. Então escolha quem governa o seu coração. Então isso não é só uma decisão inicial de fé, é um chamado contínuo. Tem que ser uma coisa constante na nossa vida, todos os dias. A nossa própria vida, ela nos convida a colocar outras coisas no trono. Se não hoje, amanhã já tem algo que vai disputar com o lugar de Deus no seu coração. Então todos os dias nós precisamos reafirmar quem é o Senhor. E no fim, nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos, pelo que nós possuímos ou por aquilo que nós conquistamos. Nós somos definidos por quem nós servimos. Amém? Quem é que você serve? Somente um Senhor é digno de ocupar o trono da nossa vida. Aquele que não apenas exige tudo, mas que deu tudo por nós. Então, eu creio que esse é um tempo que nós não devemos dar respostas, não fazer justificativas, não se defender, mas se render, entregar o nosso coração diante de Deus. Talvez Deus não precise ser reintroduzido na nossa vida, mas talvez Ele precise ser reentronizado no nosso coração. Por isso, lembre-se que é necessário devolver o governo a Cristo. Porque onde Ele governa, existe paz. Onde Ele governa, existe clareza. Onde Ele governa, existe vida. Então que não haja mais tronos divididos, um coração dividido.
mas que haja um coração inteiro para um único Senhor. Porque somente quando Jesus ele ocupa o centro, todas as outras coisas na nossa vida, então elas vão encontrar o seu devido lugar. E nós vivemos muitas vezes frustrados, aflitos, porque não colocamos o Senhor no seu devido lugar em nosso coração. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos fala ao coração, nos faz entender a urgência que temos de depositar, ó Pai, a nossa confiança unicamente no Senhor, de reentronizar o Senhor em nosso coração, porque sabemos que muitas vezes existem ídolos e eles são bem comportados, têm uma boa aparência, nos prometem muito, mas infelizmente não entregam nada e nos causam um prejuízo de distância do Senhor. Ajude-nos a fugir. Ajude-nos por tua palavra, pelo Santo Espírito que nos dá poder, capacidade a remover dos nossos corações qualquer ídolo que tenha se instalado. Que em todas as coisas o Senhor então seja glorificado e esteja o Senhor entronizado nos nossos corações, assim como o Senhor está nos altos céus. Em nome de Jesus que nós oramos pedindo e agradecemos. Amém.